Primeira lição do nosso guia de Êxodo. Hoje nós vamos estudar sobre apostasia e intercessão. Mas antes de nós entrarmos no estudo da lição desta semana, na recapitulação, eu gostaria de convidar você a inscrever-se nesse canal e a compartilhar os vídeos aqui que nós temos gravado, os estudos da lição. Compartilhe com os seus amigos, no grupo da sua igreja, com os seus familiares, para que muitas pessoas possam estar estudando a Bíblia junto conosco e aprendendo das riquezas que a palavra de Deus tem para nós. Também não deixe de curtir esse vídeo e comentar. Seu comentário é muito importante, o que você pensa, o que você entendeu, se você tem alguma dica, se você tem alguma dúvida, porque toda vez que você curte, você compartilha, você comenta o vídeo, o YouTube entende que esse material é importante e ele faz chegar a outras pessoas. Então, vamos interagir aqui, nem que seja para você deixar uma carinha aí, um joinha nos comentários, deixa aí, tá certo? E no primeiro comentário deste vídeo, no comentário fixado, eu estarei deixando o nome do ganhador, tá certo? O nome do ganhador do comentário bíblico Andrews. Né, eu havia dito algumas semanas atrás, né, que eu iria sortear um volume desse do comentário bíblico Andrews para quem compartilhasse mais vezes, né, o nosso vídeo de estudo da lição da Escola Sabatina. Então eu estava contabilizando, né, os prints e já temos um ganhador. Então eu vou deixar o nome completo do ganhador e o e-mail para ele entrar em contato comigo, para eu pegar o endereço tudo direitinho e mandar este comentário bíblico, tá certo? Queridos, sem mais delongas, vamos estudar aqui a nossa lição. Nós temos o verso para memorizar que está em Êxodo capítulo 32, verso 31 e 32. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques no livro que escreveste. Esse é o momento em que Moisés aqui, ele olha para o Senhor e ele se coloca entre Deus e o povo que havia apostatado, o povo que havia quebrado a aliança com o Senhor. A lição dessa semana, ela nos traz um drama, logo no início da história de Israel, que ele é muito peculiar e chocante. Porque veja bem, o povo havia visto todos os milagres que Deus tinha feito, o povo viu todas as bênçãos, o povo disse sim para a aliança, e com menos de 2 meses que a aliança tinha sido feita, assim, porque Moisés fica 40 dias no monte, né? E o texto de Êxodo, ali no capítulo 32, ele nos contextualiza de que o povo, vendo a demora de Moisés, eles ficam, né, ansiosos, porque eles não veem a demora, eles não veem Moisés voltar, então vendo a demora de Moisés, eles procuram Arão, né, Arão que tinha ficado responsável por liderar o povo na ausência de Moisés, e solicitam a Abraão que construam algo para que eles adorem, para que eles possam ter ali uma segurança, para que eles possam ter uma referência. Só que esse relato aqui, ele é tão dramático, ele é tão intrigante, porque ele demonstra aqui uma fraqueza não só por parte de boa parte do povo, mas também por parte daquele que deveria ser uma referência para o povo ao lado de Moisés, que é Arão. E dentro disso, antes mesmo de eles receberem as tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus, as tábuas do testemunho, eles já haviam quebrado a aliança. Aqui até uma discussão entre os teólogos acerca de quais mandamentos teriam sido quebrados aqui. Por quê? Há um grupo de teólogos que creem que os 2 primeiros mandamentos foram quebrados, um que diz não farás outros deuses para ti, o primeiro mandamento, e o segundo que não farás imagem de escultura. O primeiro mandamento tem que ver com o politeísmo. O segundo tem que ver somente com a idolatria, a ideia de fazer uma representação até mesmo do Deus de Israel. Por exemplo, Victor Hamilton, ele sugere no seu comentário de Êxodo, comentário muito bom, por sinal, um dos melhores comentários de Êxodo que nós temos,
que aqui o que estava em jogo era a quebra apenas do segundo mandamento. Ele diz, o povo aqui não caiu no politeísmo, não está acontecendo politeísmo, eles não estão adorando vários deuses. Na verdade, eles estão fazendo uma representação do Deus de Israel, né? Eles estão quebrando apenas o segundo mandamento. Não que isso fosse menos grave, isso é muito grave, mas ele sugere isso. Outros teólogos, por outro lado, já olham a quebra dos dois mandamentos. É meio complicado e desafiador a interpretação do texto, porque a imagem do bezerro, né, do touro, ela é muito comum tanto no mundo egípcio quanto no mundo cananita. O deus El, né, no mundo cananita, ele é representado por um touro. Em poesias bíblicas, o próprio Deus ele é representado muitas vezes por este animal, porque na antiguidade o touro tinha tanto o símbolo de fertilidade, assim como a vaca, quanto de poder, de força. Então, e nós sabemos que na Bíblia, e tanto fora da Bíblia, muitas vezes os homens de Deus ali, eles usam coisas da cultura da época para transmitir verdades. O próprio nome El, que nós temos Elohim, né, no plural, vem de El, né, que era um deus cananita, uma famosa divindade do mundo cananita que inclusive era representada por um touro. Então, estariam aqui os israelitas já criando outros deuses além do Deus de Israel, aquele que tirou eles do Egito? Ou estariam eles apenas fazendo uma representação do Deus de Israel? Parece que, na verdade, eles estão fazendo uma representação do Deus de Israel como um touro, quebrando o segundo mandamento. Mas, de alguma forma, isso também tem uma implicação na quebra do primeiro mandamento. De certa forma, isso também entra aqui e é confuso, por isso, saber se eles estão também misturando com a religião egípcia e assim trazendo um politeísmo, porque afinal de contas, a festa que eles estão celebrando quando Moisés desce, quando Deus chama a atenção, Moisés não escuta lá de cima do monte, mas Deus vê o que está acontecendo e Deus fala para Moisés, e a festa que eles estavam celebrando lá embaixo era muito semelhante às festas egípcias, às festas que eles viam no Egito. Então, possivelmente festas que eles viam a Hathor, a vaca, né, que inclusive era considerada a mãe de Faraó, a Apis, que era o touro. Então, eles podiam aqui estar fazendo e estavam fazendo um sincretismo, misturando a religião bíblica, a religião israelita recém-dada por meio da aliança, com o paganismo, com a idolatria, com o politeísmo egípcio. E tão grave quanto isso, é uma questão que a lição vem trabalhando aqui, especialmente no dia de segunda-feira, que é idolatria e o mal, que nós temos tanto na parte de segunda quanto na parte de terça-feira, quando vem trabalhando especificamente sobre a idolatria e falando sobre os problemas da idolatria, eu gravei uma frase que eu quero discutir acerca dela com vocês mais profundamente, especialmente na terça-feira, quando o autor ele diz assim, ó: nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Quando a gente pensa na idolatria, e a idolatria ela vai muito além de simplesmente fazer uma imagem e cultuar uma imagem. A verdade é quando nós percebemos do ponto de vista bíblico é que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Inclusive eu tenho um livro muito bom aqui sobre essa questão da idolatria, o tema da idolatria na Bíblia, que o título do livro é exatamente esse: você se torna aquilo que você adora. E nós temos isso em toda a história de Israel. Por exemplo, se nós pegarmos em Oséias, capítulo 4, o livro de Oséias tece uma série de críticas à apostasia do Israel Norte em adorar Áshera. E quando você vai ler o capítulo 4, você percebe que as filhas, as noras dos homens de Israel estavam servindo como sacerdotisas espirituais, participando de prostituição espiritual
né, e física também, porque nos cultos de fertilidade as sacerdotisas tinham relações sexuais com os adoradores. Então, a partir do momento que eles passaram a adorar Ashera, que eles passaram a contemplar Ashera, eles passaram a viver como os adoradores de Ashera e viver daquela forma, de tal forma que as filhas deles estavam se prostituindo junto com os noras e assim por diante. As mulheres israelitas estavam se prostituindo nos cultos de Ashera. E aqui não é diferente. A tradução NVI, quando fala na descida de Moisés, a ideia que traz ali a tradução, e o dom profético também traz isso no Patriarcas e Profetas, é que havia orgia. Então eles estão copiando a adoração egípcia, estão fazendo festa. Então aqui possivelmente uma festa que envolvia bebedeiras, envolvia orgia, envolvia uma grande farra. Então, de fato, eles foram corrompidos pela idolatria e eles já estavam vivendo a vida dos idólatras. Quando nós estudamos sobre os cultos na antiguidade, as festas na antiguidade, era muito comum, né, a boemia, o vinho, a prostituição, todos aqueles ritos, tudo aquilo acontecia. E o que está acontecendo aqui não é diferente. Então, quando esses dois dias aqui da lição vem trabalhando conosco aqui, a segunda e a terça-feira, sobre essa questão, eu gostaria de destacar isso daqui. E quando a gente pensa em idolatria, agora nós temos que trazer para os nossos dias, para a nossa sociedade. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, e eu indico para você, do pastor Tim Keller, faleceu recentemente, chamado Deuses Falsos. Esse livro do pastor Tim Keller é fantástico porque ele trabalha com idolatria no contexto bíblico e ele traz ela para os dias modernos. Porque nós somos tentados a imaginar que, por nós não nos prostrarmos diante de uma imagem, que nós não somos idólatras ou que somos menos idólatras do que os povos do passado. E o pastor Tim Keller, assim como Gregory Billy no texto dele, Você se torna aquilo que você adora, eles vão no âmago, no cerne do que é a idolatria e como ela acontece na nossa vida hoje. Idolatria é quando nós olhamos para algo e nós pensamos, a minha vida só faria sentido se eu tivesse isso. E aí, neste caso, a idolatria, ela pode se tornar até mesmo o amor da vida da pessoa, como foi no caso de Jacó, quando Jacó botou na cabeça, eu só vou ser feliz se eu tiver Raquel. E ele, a tal ponto que ele está tão preocupado em ter Raquel, que ele paga, em termos de dote, em termos de serviço, muito mais do que era comum na época por causa de um casamento, de tamanha fixação que ele tinha por Raquel. Por outro lado, Lia tinha uma fixação exacerbada em Jacó. Ela tem o primeiro filho e ela diz, olha, agora meu marido vai olhar para mim. Ela tem o segundo, ela diz, agora meu marido vai olhar para mim. Tem o terceiro, diz, agora meu marido vai olhar para mim. Ela vive na constante expectativa de que o Jacó fosse olhar para ela. Então, quando nós olhamos na Bíblia, a própria história de Abraão, tanto a tradição judaica quanto interpretações modernas, como apresentada por Robert Alter na Arte da Narrativa Bíblica, quando você pega a história de Abraão, do sacrifício de Isaac, Deus está provando a Abraão, não só porque Deus quer que Abraão exiba sua fé, mas porque Abraão estava colocando Isaac em um lugar em sua vida onde Isaac não deveria estar. É tanto que o texto hebraico ele fala repetidamente a Isaac, teu filho a quem tu amas, e usa a partícula do objeto direto do hebraico, et Itzak, algumas vezes enfatizando teu único filho, teu filho a quem tu amas. Isaac é muito enfatizado porque é como se Deus estivesse dizendo para Abraão assim, Abraão, agora eu quero ver se tu vai ser fiel a mim ou fiel ao teu filho. Então a idolatria ela está muito para além de simplesmente adorar uma imagem. A idolatria é aquilo que toma o centro do nosso coração, é aquilo que toma o trono do nosso coração. Eu gosto muito daquele hino do Arautos do Rei, né, quando canta, se ele não for o primeiro, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Porque de fato, se Deus, se Cristo não forem o centro da nossa vida, eles não estiverem entronizados no nosso coração, então já não é mais nada. Agora, veja bem, então quando você pensa na idolatria no mundo antigo, nós temos que pensar em um outro ponto muito importante.
Em geral, a idolatria estava associada com as necessidades que a divindade, teoricamente, suplia do adorador. Então, por exemplo, Baal, ele era adorado por quê? Porque ele era o deus da chuva, ele mandava chuva e abençoava a colheita. Ásherá era a deusa do amor, então a partir do relacionamento entre Baal e Ásherá, a terra era abençoada. Então o adorador ou a adoradora ia no templo, tinha uma relação sexual com o sacerdote ou com a sacerdotisa espiritual, dava uma oferta no templo, porque assim como Baal e Ásherá tinham suas relações e fertilizavam a terra seria fertilizada e a agricultura seria de sucesso. Então você vê que aqui a divindade ela está extremamente atrelada com a necessidade que ela está suprindo do adorador. E assim funcionava no mundo antigo. Por isso que você tinha divindades para N áreas da vida e N partes da vida. E aqui que está um ponto, quando você pensa no conceito de idolatria, quando você pensa no contexto de apostasia nesse sentido, a idolatria ela está atrelada às necessidades humanas e aonde você deposita confiança. Por isso que um dos temas que acontece muito no Êxodo, em toda a Bíblia, e Deus busca desenvolver no ser humano é exatamente a dependência de Deus, o ser humano a depender de Deus. Porque a idolatria ela está associada àquilo que tu depende, àquilo onde tu coloca a tua confiança. Aonde tu vai, aonde vamos dizer assim, usar uma linguagem bíblica, onde tu vai te estribar. Né? Onde é o teu estribo, onde é que tu te sente firme, onde é que tu te sente seguro. Então a idolatria ela tem muito que ver com isso. E aí se eu for pensar para os meus dias modernos, então o medo que alguns têm e a paixão que alguns têm por um emprego, a forma como alguns fazem para ascender na carreira de trabalho. Eu gosto muito de uma frase que o Tim Keller ele usa no livro dele, Deuses Falsos, quando ele diz assim, olha, hoje nós não sacrificamos os nossos filhos no altar aos deuses como sacrificamos a Moloque, mas muitos sacrificam seus filhos no altar da empresa. O que ele quer dizer com isso? Quantos pais, quantas mães em busca de sucesso profissional, em busca de ganhar mais, em busca de altos salários, em busca de uma valorização, do emprego dos sonhos e tudo mais, não deixam a família de lado, não deixam os filhos de lado, não deixam... E eu, como pastor, tenho visto isso acontecer muito na nossa sociedade. Tenho conversado com muitas pessoas e a gente percebe como isso acontece. Quantas pessoas não têm o sonho de se formar em uma determinada faculdade, têm o sonho de se formar em um determinado ali curso e eles abrem mão de seus princípios, abrem mão de tudo porque eles abrem mão inclusive de Deus, dos princípios divinos, exatamente para poder se formar, porque aquilo ali se tornou o centro da vida dele. Filhos podem se tornar o centro da vida de uma pessoa. A própria relação sexual, né? Se nós formos parar para pensar na nossa sociedade moderna, né? Usando a expressão também de Tim Keller, né? O amor romântico, que é exatamente essa ideia como o sexo tem sido idealizado e como o sexo tem sido vendido na nossa sociedade. Nós vivemos hoje numa sociedade sobre modo hedonista, né? E isso aqui é um ponto também, a idolatria a mim mesmo, né? Eu tiro Deus do centro e o ser humano está no centro, eu estou no centro, então eu vivo para os meus próprios prazeres, eu vivo para as minhas próprias vaidades. Então, esse é o grande problema da idolatria, porque quando você tira Deus do centro, a idolatria ela toma conta da vida e ela cega. E por que não falar da ideologia? As ideologias, não importa de quais natureza elas sejam, para usar a linguagem atual de direita ou de esquerda, não importa. E a ideologia por si só, ela se torna um Deus na vida das pessoas e a ideologia, ela cega as pessoas. Então veja, nós estamos rodeados de deuses modernos. A idolatria ela sempre existiu e ela sempre existirá enquanto Jesus não voltar e não transformar essa terra. Porque o ser humano ele tem necessidades, ele tem anseios e ele tende a criar formas de atender esses anseios dele e entronizar essas coisas no centro da sua vida. E aí ele se torna um idólatra.
Então, portanto, nós podemos, nos nossos dias modernos, ser tão idólatras quanto foram aqueles povos do passado, ser tão idólatras quanto aquele Israel foi. Agora, por exemplo, a própria questão da saúde. Veja bem, a saúde é algo muito importante. Cuidar da saúde é algo importantíssimo. Você fazer exercício físico, você fazer uma academia, você se cuidar é algo importantíssimo. Mas, por exemplo, hoje, uma parcela da sociedade não faz uma academia, não busca o exercício físico simplesmente para ser mais saudável, para ter mais longevidade. Faz porque existe um culto ao corpo, um culto a um certo tipo de corpo, um culto a um certo padrão. Entende a diferença? Então, mesmo aquilo que é bom, mesmo aquilo que é puro, né? Mesmo aquilo que é saudável, pode se tornar ruim em algum momento. A própria lição da escola sabatina, que o autor, ele chega a falar sobre isso, né? Ele fala assim, ó, na parte de terça-feira, né? O que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos: o orgulho, o egocentrismo, o dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalhos, esporte, família, videogames, filmes, compras, né? Ideologias políticas, música, posição social, títulos, diploma. A lista é grande, ele diz, né? Então, ele comenta aqui, e é interessante que ele vai comentar aqui acima, o que é muito importante, que tem muitas coisas que elas são boas, né? Tem muitas coisas que elas são boas, que elas são muito legais, que elas são muito saudáveis, que elas são muito interessantes, mas ela pode se tornar uma idolatria na nossa vida. Então, por exemplo, família. A minha família é importante? A sua família é importante? É óbvio que é. Deus ama a minha família, Deus ama a sua família? É óbvio que Deus ama. Mas eu posso acabar colocando meus filhos, a minha família, no lugar que é de Deus. Por exemplo, a minha igreja, a sua igreja, é importante? Óbvio que é importante. A igreja é muito importante, né? Um lugar onde congregamos, onde adoramos, onde servimos a Deus, mas ela não pode tomar um lugar que é de Deus. Por exemplo, eu digo em alguns momentos que tem pessoas que estão mais preocupados com a obra de Deus do que com o Deus da obra. Você está entendendo? Tem pessoas que estão mais preocupadas com a obra de Deus do que com o Deus da obra. Então, eu sempre falo, se nós formos colocar numa escala de importância, é Deus, família e a igreja. Deus, família e igreja. As coisas têm o seu lugar. São coisas boas. Família é coisa boa, igreja é coisa boa, saúde é coisa boa, filhos são coisa boa, status social é coisa boa, mas se nós invertermos a ordem e colocarmos no lado de Deus, mesmo aquilo que é bom pode se tornar algo ruim. E aí que está um ponto importante para nós vigiarmos, porque a idolatria geralmente ela começa como sendo algo positivo. A idolatria começa como sendo algo importante. Então talvez eu esteja falando para uma pessoa que gosta de fazer atividade física e começou a fazer atividade física e que legal e que você continue assim. Mas em algum momento você começou a perceber que o foco estava passou a ser mais em você, mais em algo que você quer mostrar, mais em algo que você quer aparecer, do que no Senhor. Assim vale para os filhos e assim por diante. Então, são muitas coisas boas que podem se tornar idolatria. E esse é o grande perigo. Nós não percebemos o quão ardil é Satanás. O quão ardil é Satanás. Agora, vamos trabalhar um outro ponto importante da lição que vem trabalhando aqui com a intercessão, né? Na parte de domingo, né? E depois, quando a gente olha para a parte de quarta e quinta, nós temos a questão da intercessão, né? Porque Deus, ele tem uma justa ira, né? A gente sabe que Deus se ira contra o pecado, né? Deus é fogo consumidor. Então, quando o povo apostatou ali, quando o povo se rebelou, possivelmente, né, o que passou pela cabeça do Senhor, usando aqui uma linguagem, né, nossa, foi fazer o que aconteceu no dilúvio. Talvez
vamos dizer assim, usar uma linguagem moderna, resetar. E é a proposta do Senhor para Moisés: Moisés, vou acabar com esse povo e eu vou fazer outra nação a partir de ti. Ou seja, seria o Abraão 2.0, Moisés seria Abraão 2.0. Só que Moisés ele não aceita aquilo. E é interessante que Deus ele está tão chateado com o povo, Deus está tão irado com o povo, que Deus até se desassocia do povo quando Deus diz para Moisés, né? Ó, o teu povo que tu tirou da terra do Egito. Então Deus começa a se desassociar do povo. Isso acontece em outros momentos da história de Israel também, quando o próprio Deus diz, né, não se chamarão de meu povo, se chamarão de não meu povo, né? Então, na história de Israel isso acontece, né, em momentos em que Israel cai na idolatria. Só que Moisés aqui, ele se esvazia de vaidade, né? Ele poderia muito bem dizer, poxa, que legal, Senhor, eu vou ser o número 1, então agora uma nação a partir de mim. Moisés podia ter esse tipo de pensamento, mas não é isso que Moisés faz. Moisés intercede pelo povo. Moisés recorre à aliança, né? Moisés, ele, ao invés de ele se colocar né, como Abraão, como segundo Abraão, ele se junta a Abraão como pai dessa nação, como intercessor dessa nação, como intercessor do povo de Deus. E ele intercede por Deus, né? Ele intercede pelo povo, ele clama a Deus. E aqui nós também percebemos um outro ponto teológico muito importante, que é o quão importante é a oração intercessória, né? A oração intercessória é algo fundamental. Você vê que Deus estava com a ideia de fazer algo, mas quando Moisés ora, quando Moisés clama, Deus, ele, né, muda em relação a isso a partir da intercessão de Moisés, né? E isso daí é importante. A própria postura de Moisés, né? Senhor, risca o meu nome do teu livro, né? Risca o meu nome do livro da vida, né? E Deus assim, Moisés, em outras palavras, Deus para Moisés, Moisés, eu risco o nome de quem eu quiser e coloco o nome de quem eu quiser, né? E agora tem Moisés como intercessor, ele tem uma outra preocupação. Por quê? Porque Deus, ao dizer que Moisés achou graça diante do Senhor e que o Senhor iria adiante de Israel, é que Israel teria o Senhor como guia, né? No caso, Deus fala isso por conta de Moisés, porque Moisés achou graça diante de Deus. Porém, qual era a grande preocupação de Moisés? É o Senhor não estar com eles, né? Moisés, ele coloca isso para Deus: Senhor, não nos faça sair daqui, né? Nós não vamos sair daqui se a tua presença não for conosco. Porque Moisés havia entendido que o sucesso e o fracasso de Israel dependia da presença de Deus. Então Moisés entendeu algo que muitos até hoje parece que não entenderam. A nossa vitória, ela depende da presença do Senhor em nossa vida, depende do Senhor nos conduzir, depende do Senhor estar à frente dos nossos projetos, dos nossos planos, dos nossos sonhos, daquilo que almejamos, né? Quando nós avançamos, né, por nossa própria cabeça, quando nós agimos como se o Senhor não existisse, quando nós agimos por nossas próprias ideias, né, sem dizer, Senhor, vai à frente, Senhor, conduz, Senhor, é esse o caminho mesmo, nós estamos fadados ao fracasso. E o que Moisés faz é exatamente isso. Moisés, é interessante que em determinado momento Moisés ele se coloca junto com o povo, né? Ele pede, Senhor, nos perdoe. Moisés não estava lá na idolatria. Esse aqui é um outro ponto muito importante para você que é líder, tá? Você que é líder. Eu como pastor, e muitas vezes eu converso isso com os meus anciãos, converso isso com meus líderes. O líder, ele tem que estar junto com o povo e ele tem que assumir a responsabilidade. Porque muitas vezes o que os líderes são tentados a fazer é tipo assim, não, quem errou foi eles. Eu não estava envolvido não. Eles erraram. Não é isso que Moisés faz. Por exemplo, não é o que Daniel faz. Isso é muito interessante, porque quando tanto Daniel quanto Moisés intercedem, Daniel lá no capítulo 9 e agora Moisés, ambos se colocam entre os pecadores, sendo que eles não tinham feito parte daquela corrupção, sendo que eles não tinham parte ativa naquilo, mas eles se colocam entre o povo. Moisés, na sua oração, ele pede, Senhor, nos perdoe, Senhor, seja conosco. Então, em nenhum momento Moisés assim, ó, Senhor, eu sou bonzinho, perdoa esse povo, porque esse povo aí errou, esse povo é isso e aquilo.
Então aqui vai um conselho para você, querido líder, se você é ancião de igreja, se você é obreiro, se você, enfim, do cargo que você exerça como liderança na sua igreja, na sua congregação. Você não é melhor e você não está isento dos erros de sua equipe, dos erros das pessoas e dos irmãos que estão ao seu lado. Você tem que se colocar ao lado deles e junto com eles nos momentos, porque é isso que líderes fazem. Líderes assumem a responsabilidade no momento do aperto, no momento da dificuldade. E é o que Moisés faz. Moisés chama a responsabilidade para ele. Moisés se coloca ao lado do povo e ele clama a Deus, ele intercede, porque ele estava com aquele povo e ele, de certa forma, também representava aquele povo diante de Deus. E esse é um ponto importante. Nós temos, muitas vezes, nós olhamos para a igreja, nós olhamos para o povo de Deus e nós fazemos o quê? Ah, porque é tudo pecador, porque é tudo, né, a pessoa fazendo errado e tal, e a gente julga. O que Moisés faz é completamente o inverso. É interessante que no período de Elias, né, Elias faz exatamente o contrário, né? Moisés fica ali 40 dias e Moisés intercede. Elias volta, né, 40 dias ele volta para o mesmo lugar onde Moisés estava. E qual é a grande queixa de Elias, né? O teu povo pecou, Senhor, né? E eu que estou sofrendo, né? Ou seja, o teu povo pegou e eu que estou sendo perseguido. O que Deus diz para ele? Calma, o Elias, eu tenho 7.000 que ainda não dobraram os joelhos a Baal. Aqui no contexto, nem todo o povo tinha apostatado. Então, o Elias, nesse momento, ele adota uma posição contrária àquela que Moisés adotou. Então, veja bem, nós temos que tomar cuidado com isso. E principalmente o líder ele é uma referência. Quer seja o pastor, quer seja o ancião, quer seja líder de outro ministério, ele é uma referência para o ministério que ele representa. E como uma referência para o ministério que ele representa, ele tem que estar ao lado do povo, intercedendo pelo povo, mesmo que muitas vezes ele não esteja diretamente ligado àquilo que aconteceu. E foi isso que Moisés fez. Então Moisés se colocou como intercessor para que a justa ira de Deus não caísse sobre aquele povo. Então, queridos, essa foi a lição dessa semana, uma lição cheia de lições para a nossa vida, uma lição que traz muitas reflexões sobre liderança, sobre comunhão, sobre permanecer firme nos propósitos do Senhor para a nossa vida, uma lição cheia de ensinamentos maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido com o estudo, que o Senhor continue abençoando a tua vida e a tua família. Até a nossa próxima.